Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Regiane. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Regiane. Um prazer enorme que você está aqui com a gente, trazendo coisas novas, né? E eu acho que aumentando e ampliando, diria assim, né, a fala dessa longevidade que está aí vindo acelerada, né? Com todos os desafios que ela tem, né? Então, bora lá conversar um pouquinho. Foi lançado recentemente o Instituto Novos Velhos, né? Sob o manifesto Ainda Estamos Aqui. Conta um pouquinho pra gente desse instituto, qual é a premissa, quais são os objetivos, né, e a visão desse instituto e o que se pretende assim em relação a impacto na sociedade com ele. Então fala um pouquinho para nós sobre o instituto. Eu sou de Brasília, nascida e criada em Brasília, né? Minha formação primeiro é marketing, com MBA em marketing na FGV, aí depois eu fiz todas as outras formações, direito ambiental, responsabilidade social, e inclusive advocacy e políticas públicas pela FGV. E aí eu fiz uma carreira na área ambiental, né? Cheguei a ser secretária de articulação institucional no Ministério do Meio Ambiente, tive vários cargos públicos e também trabalhei no terceiro setor, né? E fiz uma carreira aí. A primeira vez que eu resolvi criar alguma coisa, se alguma coisa me incomoda, ou eu não fico falando dela, ou eu tomo uma providência. Então, a primeira vez que eu tomei uma providência foi quando eu criei uma entidade, uma ONG, uma OSC, né, ambientalista, lá em 2000, no ano 2000, 25 anos atrás, para trabalhar meio ambiente urbano, quando ninguém falava de meio ambiente urbano. Só falava lá do pinguim da Patagônia, falava, gente, vamos falar daqui. E aí isso me incomodou e eu criei e fiz quando ninguém fazia ainda, né? Isso aí depois outros vieram fazer. E aí eu me capacitei em organizações em gestão de terceiro setor, né? E aí agora, aí trabalhei muitos anos. Aí quando foi eu fiz 62 anos agora, acabei de fazer, tá? Quando eu fiz 60 anos, mais ou menos, 59, 60, eu saí de um emprego que eu estava e fiquei num gap. E era um emprego público, né? E nesse gap mudou a gestão, e aí eu saí, e aí nesse gap eu falei, gente, quer saber? Eu vou voltar a trabalhar ou para a empresa ou no terceiro setor, porque eu gosto muito de fazer isso. De repente é a hora, né? Então, eu falei, eu vou começar a aplicar o meu currículo aqui pelo LinkedIn, né, ou em outras formas, vou começar a aplicar porque eu quero voltar para isso. E quero trabalhar com políticas públicas, que eu tenho formação, que eu gosto muito disso, né? E aí comecei a aplicar. E alguns amigos, e eu vou dizer uma coisa mais grave, tá? Da ONU, do sistema ONU, de vaga. Então, me mandavam mensagem, falavam assim, Jane, olha essa vaga aqui. Tá aberto, aplica lá, porque a sua cara, eu não conheço currículo melhor no Brasil do que você para trabalhar com isso. Eu falava, beleza, vou lá aplicar. E aí eu começava a aplicar, gente, uma hora eu recebia uma mensagem dizendo, infelizmente o seu currículo não foi retido. E foi uma, duas, 10 vezes, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu falava com a pessoa que tinha me indicado, né? Falava, o que aconteceu? Ela falou, também não sei o que aconteceu. Porque a gente não contratou, não teve ninguém, né? Então o que está acontecendo? Eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Aí caiu a ficha. O algoritmo corta. Então foi assim que começou a história toda. A hora que eu percebi que o algoritmo estava cortando, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou fazer alguma coisa a respeito. E o algoritmo corta por quê, gente? Porque ele foi criado por seres humanos. Os seres humanos cortam, né? A contratação de pessoas 50 mais, imagina 60 mais, né? Então eles cortam. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Aí conversei com meu marido e falei, olha, eu não gostei disso e eu vou fazer alguma coisa a respeito. Pode não ser agora, tudo na minha vida tem a hora certa de acontecer, mas eu vou fazer. Aí logo em seguida eu fui chamada para um outro cargo do governo. Falei, então não vou ficar batendo cabeça aqui agora. Eu vou aceitar porque eu quero voltar, né, a trabalhar, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí guardei isso aí. Aí um dos meus filhos, eu tenho 5 filhos, um deles que é publicitário, falou: olha, mãe, eu vou te dar um presente de aniversário.
uns 2 meses antes do meu aniversário. Eu vou criar a landing page. Você não estava sonhando em fazer isso? Vou criar a landing page para você e você vai. E a gente vai. Já com o manifesto, com tudo isso, aí a gente criou o manifesto, né? A princípio eu e ele. E aí foi chamando pessoas daqui de Brasília que trabalham também, né? Tem psicóloga que trabalha com idadismo, tem tudo. Então fui chamando essas pessoas e aí a gente criou a landing page, criamos o manifesto e no dia do meu aniversário de 62 anos a gente lançou o manifesto Ainda Estamos Aqui, que ficou um nome forte ainda por causa do filme, né? E as pessoas vieram conversar comigo. Falei, gente, olha, não tem nenhuma conotação política, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. É só a questão de dizer que, apesar de termos envelhecido, a gente ainda está aqui, né? Então foi assim que a gente criou o manifesto. A ideia do instituto, e aí tivemos que criar um instituto, porque vai ter que ter uma PJ, né, para trabalhar, para fazer os projetos e implementar o que a gente precisa implementar. E aí a ideia de fazer isso, por quê? Porque eu durante 15, 16 anos, eu fui responsável pela criação das frentes parlamentares ambientalistas nos estados. Então eu falei, eu vou usar a experiência que eu tenho de advocacy, né, e de políticas públicas para trabalhar essa nova causa. A causa ambiental já está cheia de gente, tem um monte de gente trabalhando já, eu já fiz a minha parte, pode ser que eu ainda contribua com alguma coisa, mas eu vou fazer essa outra coisa. E aí eu vou usar isso, porque a gente tem uma frente parlamentar ambientalista e tem as frentes estaduais. A ideia é replicar o mesmo modelo que a gente já viu que funciona. Com uma frente aqui no governo federal, mista, Câmara e Senado, né? E com as frentes estaduais, porque é na ponta que as coisas acontecem. É nas subnacionais que as coisas acontecem. Então, essa foi a ideia. E aí criamos a PJ e a ideia do Instituto é fazer exatamente isso, né? É produzir evidências agora com os depoimentos que a gente está coletando na nossa landing page, conseguir as assinaturas, né? E com isso a gente fazer incidência política, articulação institucional, que é o que a gente faz, né? Formulação ou reformulação de políticas públicas, né? Então, trabalhar principalmente no legislativo, mas no executivo também. Esse ano vai ser um ano um pouquinho mais difícil, porque é um ano político, né? Um ano de eleição. Mas a ideia é essa. E aí, Rejane, é muito interessante, porque eu venho desse lugar, né, que a gente acaba fazendo, entrando em algumas causas, ou pelo amor ou pela dor. Eu entrei pela dor também, que aos 57 eu não me recoloquei e eu ainda ficava mais intrigada ainda, porque eu vinha de RH, eu olhava as vagas, eu sabia que eu estava adequada àquele perfil, eu sabia tudo. E não me candidatava para aquelas que eu sabia que eu não iria se chamar. E no fim, eu tive a mesma constatação que você, e a gente faz movimentos semelhantes. E aí eu acho que assim, as nossas contribuições elas têm que ser amplas. Então, eu vejo, porque a gente fala que aí nós montamos o Longe Talks, eu fui atrás, quer dizer, foi um encontro aí com a Jéssica, que é gerontóloga, e eu precisava também, a gente precisava aprender juntas, eu aprender com ela a parte de gerontologia, né, de lidar com esse processo do envelhecimento, porque eu tinha, não bastava só falar de etarismo, falar de etarismo, mas falar principalmente desse processo que eu acho que é de 0 a 100. Eu não acho que ele comece num marco, né? E eu vejo a ampliação disso. Por exemplo, a gente tem um alcance que é um alcance aqui, é um alcance privado, diria assim. E a gente se depara muitas vezes, Rejane, com questões e reflexões sobre as políticas públicas mesmo. Quando eu comecei a trabalhar a questão de meio ambiente urbano também, não estava no radar também, tá? Então,
A ideia é assim, a gente sabe que o Brasil quase dobrou, né, a idade, a expectativa de idade em um século, né? Então, a população está envelhecendo. Ontem eu estava lendo que tem alguns países que estão pagando para as pessoas terem filhos. Olha isso, gente. Se eu soubesse, eu ia para lá, porque eu tive 5. Eu ia, né? Então, por que não foi quando eu estava tendo filho? Então, assim, não, eu tenho 5 e eu não tenho netos, tá? Eu tenho filho de 45 anos, o mais velho, e 26, a mais nova. Então, eles não querem ter filhos. Por enquanto, não. Talvez a mais nova fale em ter filhos. Então, o que vai acontecer, gente? A idade vai aumentar, não vai ter jovens. E outra coisa, a gente vai ter problema na aposentadoria. Por quê? Porque todo mundo vai estar envelhecendo, está tirando, vai começar a tirar. E quem vai botar? Entendeu? Então, se eu me aposento e eu volto a trabalhar, eu volto a contribuir. Então, na verdade, precisa-se entender que a gente precisa, primeiro, tipificar o idadismo ou o etarismo, que são sinônimos, né? Tipificar como um crime na legislação. Então, por quê? Se eu tenho etarismo, idadismo no mercado de trabalho, eu não tenho sanção nenhuma, né? E existe, por exemplo, incentivo fiscal para a empresa que contratar 50 a mais? Não existe. Então, é o que a Jéssica acabou de falar. Não está no radar deles. Primeiro, porque eles não têm punição nenhuma. E segundo, porque eles não têm incentivo nenhum. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar a legislação para isso. A gente vai ter que mudar a legislação para isso. Então, a Europa já está fazendo isso. A gente não está. Então, as coisas demoram muito a chegar aqui, né? Então, assim, a gente conseguiu atingir uma longevidade. Todo mundo não queria viver mais e melhor? Agora que a gente conseguiu viver mais e melhor, a velhice continua sendo um problema? E eu acho que assim, a gente precisa ampliar isso mesmo, como eu falei no início, porque assim, é um conjunto, assim como o envelhecimento ele é heterogêneo, e a Jéssica fala muito bem sobre isso, né? Que cada um tem um envelhecer diferente. O envelhecer do Nordeste é diferente do Sudeste, é diferente do envelhecer na periferia, assim, e é também diferente, mesmo das próprias camadas e regiões, é diferente, ele é único para cada um o processo de envelhecimento. Então, a gente trazer esta ampliação para que as pessoas possam, e aí eu digo assim, aí em cima, desculpa, eu estou falando aí em cima porque eu estou aqui embaixo, mas aqui, aí em cima, em Brasília, por quê? Porque é um conjunto de coisas. Esse processo do envelhecimento, eu não posso pegar só na área física, no pilar financeiro, no pilar social, nesses pilares da longevidade, por todos eles, vai perpassar a política pública também, porque ela faz parte desse guarda-chuva. Assim, o tema ele tem que vir para o debate, né? Ele tem que ser popularizado, né? Ele tem que estar em todas as pessoas. E a Jéssica tem essa importância, né, como gerontóloga, de entender que o que acontece com o idoso? Eu digo que na aposentadoria tem 3 tipos, tá? Tem aquele que trabalhava com o que não gostava, aí se aposentou, vai falar, ai, graças a Deus eu me aposentei, agora eu vou viver, eu vou viajar, vou fazer... E tem recurso para isso, não precisa continuar trabalhando, né? Tem recurso para isso, então vou me aposentar. Tem aquele que se aposentou, mas a aposentadoria não é suficiente, ele precisa continuar trabalhando. Aí, se ele não continua trabalhando e não é suficiente, ele deprime, fica doente, aí vai onerar o quê? Vai onerar o sistema de saúde, né? Então, as pessoas, essa ligação parece que as pessoas não conseguem fazer ainda, principalmente os formuladores de políticas públicas, né?
Então, vai dar ruim lá na frente. E tem aquele que não quer se aposentar nunca, como nós, né? A Jéssica ainda não, mas nós, Eliane, a gente vai se trabalhar, a gente vai morrer trabalhando, porque a gente trabalha por aquilo que a gente acredita, né? Então, e a Jéssica vai chegar nesse ponto também, uma hora, e a gente não vai querer se aposentar nunca. Então, existe vários envelheceres, é por isso que eu não quero dizer que eu sou note. Aí eu sou a bonitinha note, tá, gente? Porque eu faço tudo isso e a senhorinha ali que não teve condições e tá envelhecendo sozinha, sem dinheiro, na miséria, ela é velha. E eu sou note. Ah, por favor, né, gente? É todo mundo velho, só que são diversos envelheceres. É isso. Perfeito. E Rejane, fala para nós assim, gente tem, né? Na verdade, esse tema é um tema que daria para a gente discutir muito a respeito, né? Eu acho que a gente deixa aqui só uma sementinha e uma pulguinha para despertar todo mundo aqui. Mas que mensagem que você deixaria, né, para quem está nos assistindo hoje em relação a tudo isso que a gente está falando? E aí eu queria também até destacar um pouquinho, né, a questão de estarmos num mês, né, que nos favorece, que é o mês da mulher. E você falando, eu tava aqui pensando, né, quantas mulheres são responsáveis por movimentos, né, líderes de movimentos em prol do envelhecimento, em prol de um reconhecimento sobre a longevidade. Então eu vejo muitas mulheres liderando, né, movimentos que são a favor da longevidade, que destacam a longevidade de alguma forma, né? Então ela já aproveita até para parabenizar, porque são forças muito grandes, né, que nós temos em relação a um olhar para o futuro. Então é muito interessante ver, né, o quanto que existe o gênero feminino envolvido, né, em questões relacionadas ao processo de envelhecimento, ao envelhecer. Isso é lindo, né? E na verdade, e nós é que sofremos mais idadismo no mercado de trabalho, tá? Porque eles ficam grisalhos, lindos, sábios, a gente só fica caquética, que não sabe mais nada, não presta mais para nada. Eles vão para onde depois que eles se aposentam? Para conselhos. Eu vou levantar esse dado, tá, Jéssica, que eu não levantei ainda. Quantos homens existem em conselhos e quantas mulheres? É raro ter mulher em conselho, tá? Porque a gente é descartada, eles não são descartados, né? E na verdade, a gente tem vários superpoderes, Jéssica. O primeiro deles é de educar os nossos filhos, e principalmente os filhos homens, né? Para um monte de coisa, para respeito com a mulher, né? Para aprender a cuidar. Quem cuida da minha mãe hoje, que está lá com 90 anos, com um princípio de Alzheimer, é um dos meus filhos, que está lá quando a empregada vai embora, ele mora com ela ainda, é ele que cuida dela. Eu ensinei os meus filhos homens a cuidar. Então, vamos ensinar a cuidar dos idosos. Vamos, né? Poder é nosso, feminino, de ensinar. Aliás, a gente tem até o poder, hoje eu estava conversando com meu marido, a gente tem o poder de parar o mundo, de fazer o mundo acabar. Porque se a gente falar, a gente não vai mais engravidar, acabou o mundo, acabou para vocês. Então, até vocês criarem, né, um útero, né, extra que faça um bebê, acho melhor vocês começarem a correr, porque as mulheres não estão querendo ter mais filhos, não. Então, mensagem final, gente, assinem o nosso manifesto, porque a gente precisa de números para mostrar que isso realmente importa, né, para mudança de política pública, e coloquem lá os seus depoimentos de etarismo, que a gente já recebeu um monte de depoimentos. Então, a gente vai gerar esses dados para poder influenciar em políticas públicas. Esse ano é um ano de eleição, ainda muito difícil, mas amanhã cedo a gente já está lá na Câmara, já começando a trabalhar para ver como é que vai ser a melhor estratégia. Algumas estratégias muito incisivas não são oportunas nesse ano, mas outras dá para a gente começar para concluir no ano que vem, ou começar com mais força no ano que vem, né? Então, assim, acho que a frase final nós ainda estamos aqui, tá? E a gente ainda vai contribuir muito, e a gente ainda vai fazer muito barulho, porque a gente fez barulho, né, Eliana?
Fomos nós que fizemos aquela revolução da juventude e agora a gente vai fazer essa revolução dos novos velhos também. E nos aguardem. E vocês, mais jovens, aprendam com a gente a fazer barulho quando precisa ser fazer barulho, né?